pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos nessa live que nós vamos bater um bate-papo bem legal sobre como é difícil manter, criar e manter os hábitos de leitura nos dias de hoje. Semana passada, na terça-feira, eu fiz uma live falando sobre procrastinação, porque nós procrastinamos tanto, pois convido vocês, ao final dessa live, voltar lá e assistir para vocês entenderem um pouco, porque a procrastinação também tem a ver com o que a gente vai falar hoje, tá bem? Eu quero convidar você nessa live para responder essa pergunta, porque é tão difícil criar e manter hábitos de leitura. Se vocês pararem para pensar, muitas vezes a gente tem, muita vontade de ler. Algumas pessoas já tiveram o hábito de ler ao longo da sua infância, adolescência, mas por algum motivo pararam. E aí a gente tem essa vontade de retomar o hábito de leitura. Então aí daí a gente compra livros, salva indicação, separa um tempo, prepara todo o nosso espaço, nosso ambiente para ler. Mas aí, curiosamente, alguma coisa acontece, A gente vai perdendo aquele entusiasmo, vai perdendo a vontade, aí deixa de ler um dia, deixa de ler dois. Quando vê, já tem meses que aquele livro está ali parado, você não chegou ao fim. Não é verdade? Quem nunca passou por isso? Se você passa por isso, eu quero te dizer que você não precisa ficar preocupado, que isso é mais comum do que você imagina, mas que você precisa ter um tanto de entendimento para saber o que está acontecendo com você, por que você tem esse comportamento, tá bom? Tudo que a gente vai conversar hoje tem por base dois livros, que é o Nação Dopamina e do livro, tá? Mas para vocês entenderem um pouco melhor a correlação entre a dificuldade de ler com o hábito de leitura, tá bem? Bom, quando a gente pensa na dificuldade de ler, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não é preguiça, não é falta de interesse, não é falta de comprometimento, tá? É porque nós estamos vivendo uma sociedade hoje que é super estimulada. Então, nós temos estímulos constantes o tempo todo, nós somos chamados para vários estímulos o tempo inteiro, tá? E por mais doloroso que seja, o hábito de leitura, a falta da leitura também não é falta de tempo. Eu sei que muitas vezes a gente justifica, tô cansado, não tenho tempo, mas na verdade a gente precisa olhar para isso com um pouquinho mais de cuidado, tá? Não é tão verdade assim. Eu vou explicar para vocês por que a gente está falando isso, tá? O funcionamento do nosso cérebro, então, ele constrói os comportamentos muitas vezes a partir de hábitos. Então é como se ele fosse mapeando, Lembra que nós falamos isso na live passada? Vai mapeando o seu comportamento, a forma de você fazer determinadas coisas, e daí ele automatiza aquele comportamento, e aquilo acaba se tornando um hábito também. Então existe uma automatização. E hoje em dia nós estamos automatizados para um comportamento que não é nada saudável, que é o vício em tela, Se a gente parar para pensar em parâmetros, na rede social, jogos, videogames, séries, elas são muito atrativas. Tem efeito de luz, de cor, tem imagens ali que chamam a nossa atenção e que estimulam os nossos circuitos dopaminérgicos. Depois também vou falar disso com vocês, tá? Então, o tempo todo nós somos puxados, interrompidos das atividades que a gente estava executando, seja ler, estudar, escrever, mesmo conversar com uma pessoa, Qual foi a última vez que você sentou com um amigo, com um familiar e que você conseguiu só focar atenção na conversa sem pegar o celular hora nenhuma? É difícil, Então, isso é uma prova de que nós estamos chamados e estimulados o tempo inteiro para notificação e tudo mais. Então, existem notificações, vídeos curtos, séries, informações infinitas. E nós estamos também ficando sobrecarregados de informação, Às vezes você pega o seu celular, você vai checar uma notificação muito rápido, quando vê já tem 2 horas que você está ali. Isso é muito comum também, tá? E aí, eu quero começar falando para vocês do Nação Dopamina, tá? Nação Dopamina é escrito pela Ana. A doutora Ana, ela é psiquiatra estadunidense, tá? E ela dedicou a vida dela aos atendimentos, com pacientes que têm algum tipo de vício. E aí ela resolveu escrever esse livro para contar como os efeitos da dopamina causam impactos negativos, Esse vício na dopamina que nós temos hoje, causam impactos negativos no nosso comportamento. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que a dopamina é um neurotransmissor, tá? Que é responsável pela motivação, pelo prazer,
pela satisfação, pela recompensa, foco, memória, né? Enfim, tem várias funções. E se a gente está falando de prazer e de recompensa, isso significa que é um neurotransmissor que é muito importante para nós. E que nós estamos sempre buscando essa recompensa. É humano buscar por recompensa, certo? Então a Ana traz nesse livro dela o quanto os pacientes que tinham algum vício em substância, né, pacientes que tinham vício em jogos de azar, eram pacientes que eram super estimulados pela dopamina. Então, é quase como se fosse assim, a gente precisa sentir prazer e sentir satisfação no nosso dia a dia. Mas muitas vezes nós vamos para um tipo de dopamina que não é saudável. E as redes sociais, né, os alimentos ultraprocessados, séries, filmes, oferecem isso em grande quantidade pra gente, né, jogos, enfim. Então, nesse livro ela traz muito atenção para nós estamos buscando por recompensas, olha a conexão, tá? A gente está buscando por recompensas muito rápidas. Automaticamente também, esse vício pela recompensa, o cérebro ele vai processando aquilo na repetição, né? Depois a gente vai fazer a conexão com hábitos atômicos. E quanto mais repete, mais automático fica. Então hoje a gente está vivendo um momento que é um pouco doloroso, né? A nível de sociedade mesmo, em que as pessoas elas não conseguem mais manter uma conversa, porque não conseguem mais ter atenção, não conseguem ver um vídeo, às vezes um vídeo de 3 minutos já dispersa, porque acha que aquele vídeo é muito longo, não conseguem, né, prestar atenção nas outras pessoas, sentar para estudar, e tudo isso é esse excesso mesmo, esse super estímulo e o excesso na recompensa que é rápida, que é imediata, certo? Então, se a gente for fazer uma conexão com a leitura, o que, que acontece? A leitura ela vai no oposto do que essa dopamina barata, né, vamos dizer assim, oferece pra gente. Para ler, você precisa de silêncio, você precisa de atenção, né? Você precisa prestar atenção naquilo que você está lendo, a depender da história que você está lendo. Vamos imaginar que é uma história de ficção. Você precisa imaginar os personagens, imaginar a cena, o contexto. Então, você precisa de imaginação e criatividade, né? Quando a gente tem tudo pronto em rede social, em vídeos curtos, a gente não fica estimulado a ser criativo, né? Porque tá tudo pronto, tá tudo ali. Então, você não precisa pensar. O cérebro é um bom poupador de energia, né? Então, você não precisa dedicar tempo pensando naquilo. Então, é por isso que é tão fácil a gente substituir uma coisa pela outra, certo? E, além do mais, o livro, ele não pisca, né? Ele não tem aquele estímulo de luz, de cor que eu falei pra vocês, que chama a nossa atenção. Você tem que se imaginar naquela história. E quando a gente está falando de livros aí que tem um contexto, né, psicológico, né, ou da profissão que você exerce, ou um livro de autoajuda, um livro de desenvolvimento pessoal, é a mesma coisa, você precisa de atenção para você conseguir absorver aquela informação. E às vezes você está tão disperso que você também não consegue prestar atenção naquilo, tá? Aí vai acontecer que você vai pegar o seu livro, você vai sentar para ler, você vai começar a ficar agitado, vai começar a ficar inquieto, vai ficar entediado, né? Porque tem todo esse processo aí criativo, de pensamento, lúdico que eu expliquei para vocês, e você vai ter vontade de fechar o livro e largar aquilo para lá, né? E aí começam alguns pensamentos no consultório, né? Na terapia cognitivo-comportamental a gente fala muito desses pensamentos. Podem começar pensamentos de assim, eu não consigo ler, leitura não é para mim, eu nunca dou conta de terminar um livro, né? Eu não vou conseguir ter o entendimento do que está sendo falado ali. Então você começa a acreditar que realmente isso é verdade, que realmente existe um problema ali, né? Quando na verdade o problema que tem é que você está desacostumado, né, a usar o seu processo criativo, a sentar, ter calma, ter tranquilidade para fazer e focar sua atenção em uma tarefa só, tá? Então, nesse livro, no Nação Dopamina, a Ana fala muito sobre como a gente tem vivido um ambiente de excessos de recompensas rápidas no trabalho, nos relacionamentos, né? E como isso modula a nossa forma de ver a vida e também o nosso jeito de enxergar situações. A gente começa a ficar intolerante ao silêncio, né? A gente começa a sentir mais raiva, ficar mais ansioso, pouco tolerante à frustração, né? Porque já que tudo é muito rápido, então daí você começa a não ter paciência para terminar um livro, para a pessoa te responder, para
encerrar uma ligação, para ver um vídeo, né? Então, esses são os desdobramentos negativos que nós temos. E automaticamente essa necessidade da velocidade, da rapidez, ela provoca um sofrimento, né? Que aí tem uma conexão direta com o Hábitos Atômicos, tá? Do James Clear. Esse livro é um livro muito bacana porque ele fala de forma muito sucinta, muito organizada sobre formação de hábito, sobre como nós podemos, né, construir hábitos bons e inativar hábitos ruins, tá? Então, o que eu queria que vocês pensassem, tá? Então, para encerrar da parte do Nação Dopamina, né, só pra gente fechar, nós precisamos ficar muito atentos ao prejuízo que a gente vai colher daqui a um tempo por conta desse comportamento, tá? Essa necessidade de rapidez, essa necessidade de fazer as coisas para ontem, né? Eu não tenho paciência, eu não sei esperar, tudo é muito longo, eu quero tudo para ontem. Isso é um impacto que a gente vai colher os frutos disso daqui a um tempo, tá? E esses hábitos negativos que estão sendo formados agora, porque é mais ou menos assim, se você pega o seu celular, pode ver que assim é automático e intuitivo. Você vai exatamente aonde o aplicativo que você quer estar, né? Você não precisa muito pensar sobre o que você tem que fazer, quantos cliques você tem que dar, você já está ali. E às vezes você nem percebe que está ali. Então, nós vamos colher impactos significativos negativos no futuro por conta desse comportamento, dessa velocidade, dessa rapidez, tá? E a Ana finaliza falando que esses comportamentos eles trazem muito sofrimento. A gente não tem uma noção do quanto essa dopamina, que é dada livremente, né, buffet de dopamina mesmo, ele tem um impacto negativo a longo prazo, que aí por isso que eu falei para vocês que conecta com o livro do James, né, do Hábitos Atômicos. Porque o James, ele diz o seguinte, tá? O nosso cérebro, ele tá, como eu falei para vocês, o tempo inteiro tentando mapear os nossos comportamentos para automatizar, para que a gente não precise pensar para executar uma tarefa, certo? Ele faz isso para o bom e para o ruim. Então, se você tem hábito, né, de ficar muito tempo em rede social, de perder muito tempo rolando feeds infinitos, você vai ali ver uma coisa pontual, quando vê já tem 2, 3 horas que você está ali, daqui a um tempo o seu cérebro vai reconhecer isso como um processo automático, então se torna um hábito, tá? Um hábito que é ruim, que é prejudicial, mas se torna um hábito. E se a gente está falando que hábito é sustentado por repetição, quanto mais você repete uma coisa negativa, uma coisa ruim para você, mais automático aquilo vai se tornar e daqui a pouco você vai fazer sem perceber, que é o exemplo que eu dei de pego o celular, clico, né, já sei intuitivamente onde é que eu quero estar, né? E ficar atento à construção de hábitos positivos é muito importante para que a gente inative esses comportamentos negativos, né? Quando a gente tenta criar o hábito de leitura, e aí vai conectar agora, né, com a criação do hábito. Então, vamos pensar. Você tem um hábito negativo que seu cérebro já está adaptado e associado a você ficar rolando o feed infinitamente, certo? E daí você teve a consciência de que o seu tempo é precioso demais, é valioso demais e que você quer usar isso, obviamente, porque nós não vamos ficar livres de rede social, mas você quer usar as redes sociais, não ser usado por elas, certo? Então você quer diminuir seu tempo de tela. Aí você gostaria de ler mais. Geralmente a gente começa com metas muito altas. Então é quase como se você dissesse assim: eu vou ler um livro em uma semana. Eu vou ler 20 páginas de um livro em um dia. A chance disso dar errado é imensa, porque você não está acostumado com aquilo. O seu cérebro, ele tá, vamos lá, viciado na dopamina, ele busca pela recompensa e ele automatizou um padrão que não é ler, né? Que é fazer algo que você não precisa pensar, você não precisa raciocinar. Então você vai ter dificuldades. A melhor coisa que você pode fazer é quebrar essa meta em blocos menores. Então, primeiro, escolher um livro que faça sentido para você, que você goste, né? Que faça sentido, que te chame a atenção com uma história que faça sentido para você. Reduzir o tempo de leitura. Então, você pode ler 2 páginas, 3 páginas, fecha o livro, vai fazer outra coisa. Ai, Tati, mas 2 páginas, 3 páginas não é nada. É por isso que você não consegue criar hábitos consistentes, porque você acha que você tem que fazer muito de uma tarefa para que essa tarefa ela seja executada a longo prazo, e não é assim que funciona, tá? Começa pequeno e depois você aperfeiçoa. O James fala isso.
né? Não dá para melhorar um hábito que você não tem. Então, começa depois, você melhora, tá? Cuidado aos pensamentos que vão aparecer, feito eu falei para vocês, né? Se eu não conseguir ler muito, então não vale a pena. Eu estou muito cansada. Eu não consigo me concentrar, então é melhor deixar para depois. Quando eu tiver um tempo, eu volto para ler. Esses pensamentos, eles são pensamentos muito automáticos que reforçam a ideia de fazer uma outra coisa que seja mais rápida e mais prazerosa. Então, muito cuidado com isso. E à medida que o tempo vai passando, você passa a acreditar nisso sem questionar, né? Então, por isso que você vai se distanciando também do hábito de leitura. Então, olha quantas coisas nós temos que contribuem para que você não consiga ler, né? O nosso cérebro, ele precisa da satisfação e da recompensa. Talvez você já esteja muito automatizado, muito viciado em recompensas rápidas, imediatas, como o uso de telas, vídeos curtos, né? Rolar feed de rede social. Você começou a ficar desinquieto, agitado, você está com dificuldade de prestar atenção nas coisas e você começa a ter pensamentos de não dá tempo, tô cansado. Então isso vira um ciclo que você vai reforçando e vai repetindo. E aí você se afasta desse hábito de leitura, você tem dificuldade de construir esse hábito de leitura e você vai se aproximando desse hábito negativo que é perder tempo com coisas que não fazem tanto sentido. É importante a gente pensar, né, que o nosso sistema de recompensas, então o nosso sistema dopaminérgico, ele é um buraco, certo? Isso significa que, sendo um buraco, ele precisa ser preenchido com alguma coisa. A gente precisa aceitar isso. Nós precisamos de satisfação, de prazer, de recompensa. Então, a solução não é viver em uma ilha em que você não vai ter rede social, em que você não vai ter contato com as outras pessoas de maneira nenhuma. É que você se reeduque, que você aprenda a usar as redes sociais a seu favor, não contra você. Esse é o passo mais importante, né? E preencher esse buraco do sistema dopaminérgico com algo que, de fato, acrescente para você ao longo dos anos. O James fala com a gente que quanto mais doces forem os frutos dos maus hábitos, mais amarga vai ser a colheita a longo prazo. Então, isso que você está fazendo hoje, né, esse passo de ficar rolando rede social o tempo inteiro, ficar vendo um monte de vídeos curtos, ele está te trazendo consequências negativas. Inclusive, tem muitas pessoas que têm um diagnóstico de TDAH, né, ou suspeitam que tem o TDAH, e às vezes não tem. A falta de atenção, ela é bem pontual, o uso excessivo de tela, tá? Então, olha como isso tem prejuízo significativo pra gente, tá? Eu tô falando todas essas coisas para vocês porque eu quero que vocês entendam, então, que o problema não é falta de tempo para ler, né? Não é falta de tempo, não é não absorver o conteúdo, não é não entender o que está escrito ali. É porque nós temos estruturas dentro de nós que estão viciadas em prazer recorrente, tá? Então, eu quero que você pense hoje que você pode ler pouco, que você pode ler no seu ritmo, que você pode ler devagar, que isso não significa que você está atrasado, né? Você está indo no seu ritmo. E quando a leitura está associada à cobrança, eu tenho que ler, eu deveria estar lendo, isso é ruim para você também. Você precisa encontrar propósito, né? O James também sugere no livro dele que as pessoas que leem mais não são pessoas mais inteligentes ou mais cultas, são pessoas que abriram espaço para a leitura no dia a dia delas. Então, é isso que eu gostaria que você fizesse, que você tentasse abrir um pequeno espaço para a leitura no seu dia a dia, que você começasse a dividir um pouco o tempo, né? Para que fique mais fácil você se habituar com esse novo costume, tá? A leitura, ela não precisa ser mais uma tarefa para cumprir e algumas sugestões, né, para além das que eu falei, separe um tempo, um horário que fique mais fácil para você, às vezes antes de dormir, né, é bom, ajuda a pegar no sono, quando você acordar, diminuir a quantidade de páginas, então no lugar de ler 20 páginas, leia 2, né? Vá no seu ritmo, escolha uma história que faz sentido para você, deixa o celular longe, né, para que você não seja tentado a ir lá ver notificação e aí você se perca e seja roubado, tá? O hábito de leitura, como qualquer hábito na nossa vida, ele exige consciência e repetição. Você vai ter que focar a sua atenção nisso e dedicar tempo para isso, tá? Eu acho importante vocês pensarem também
que quando a gente tem o desejo de mudar alguma coisa, é muito importante implementar isso um pouquinho todos os dias. Então, por isso que a gente fala sobre abrir espaço, né? Separa um tempo para isso, não deixa ficar só no campo das ideias, não, tá? E no mundo de hoje, em que a gente tem tantos estímulos, tantas coisas contando contra nós, ler, né, ter hábito de leitura é quase que uma resistência mesmo, é remar contra a maré, mas de certa forma remar contra uma maré que é muito vantajosa, muito positiva, porque conhecimento é poder, né? Eu quero que vocês não se esqueçam disso. E a pergunta que vocês precisam fazer para fechar, né, essa live, não é assim, por que eu não consigo ler, né? A pergunta precisa ser: que tipo de relacionamento eu tenho com os livros, né? Como eu me relaciono com as leituras? Como eu me sinto quando eu consigo ler? Qual é o tipo de leitura que faz sentido para mim? Então, no lugar de se culpar, tenta entender, né? Ser um pouco mais gentil com você. E pensando nisso, né? Por todas essas coisas que eu falei com vocês, que nós precisamos, né? Caminhar mesmo, né? Nadar contra a maré. Para que a gente tenha bons hábitos e para que a gente tenha o hábito de fazer coisas que são positivas para nós, o Clube do Livro foi criado, né, nessa intenção de otimizar o seu tempo e de te ajudar a construir hábito de leitura devagar, no seu ritmo, no seu tempo, sem cobrança. É uma comunidade criada para incitar você a ter gosto pela leitura, incitar você a se apaixonar pelo conhecimento, a ter desejo pelo conhecimento, né? Porque, como eu falei, conhecimento é poder. E nós nos tornamos pessoas muito melhores quando a gente dedica tempo para isso. Então, na semana que vem, na segunda-feira, eu vou conversar com vocês às 19 horas, no dia 19, sobre como o grupo de leitura foi criado, tá? De onde veio essa ideia, por que ele apareceu, né? Quanto tempo ele acontece, como ele funciona na prática. Então, vou trazer para vocês um livro para a gente conversar um pouco sobre ele, tá? Vou pensar em um livro bem legal, bem bacana para a gente poder falar, para vocês entenderem como o grupo funciona, tá bom? Quero agradecer a você pelo seu tempo, a sua atenção. Pensa com carinho sobre o que a gente falou, tá? Use as redes sociais, não seja usado por elas. Até mais!